Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Hoje a gente vai falar sobre o caso Helen Bailey. Como sempre, gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e para que esses assuntos sejam mais discutidos. Helen Bailey, então, vamos começar? Ela era uma autora de 51 anos. Tá difícil. Ela era uma autora de 51 anos. Ela nasceu no dia 27 de agosto de 1964, na Inglaterra. Foi o primeiro marido dela, o John, que a incentivou a escrever. Em 2008, ela publicou o que seria sua primeira série de livros de sucesso, The Insane World of Electra Brown. Ela escreveu mais de 20 livros durante a sua carreira e ela fez muito sucesso, ela fez muito dinheiro com essa carreira. Em 2011, ela foi passar férias com o marido, eles estavam completando 15 anos de casados, estava tudo maravilhoso, eles foram à praia e, de repente, assim, no meio da viagem, ele se afogou no mar. E ela teve que lidar com aquele acontecimento e toda a burocracia de você morrer em um país estrangeiro, não é o seu país de origem, e ter que voltar. Quando você morre em um país estrangeiro, você tem que voltar pro seu país de origem. Aconteceu recentemente aqui na minha cidade de um rapaz que queriam que ele fosse velado no país de origem e não foi possível. Então, só consigo imaginar como é problemático e difícil fazer essas coisas. Mas ela conseguiu lidar com tudo isso. Para lidar com a perda, a Helen começou a escrever um blog e um livro sobre isso. Ela publicou o livro e ela continuou com o blog, assim, falando da vida dela, falando sobre a perda, o luto e esse tipo de coisa. E um dos principais leitores desse blog era um homem chamado Ian Stewart. Ele era viúvo, eles se conheceram ali pelo site, conversando sobre luto e sobre perda de um ente querido, e começaram a sair e começaram a namorar. Não muito tempo depois, eles foram morar juntos com os dois filhos do Ian e o cachorrinho da Helen, o Boris. Eu acho engraçado que eu encontrei o nome do cachorrinho da Helen, Boris, mas eu não encontrei o nome dos filhos do Ian. No dia 15 de abril de 2016, Ian ligou para a polícia para avisar que a Helen havia desaparecido. Ele não a via há quase uma semana. Ela tinha saído, deixado um bilhete de que iria para outra casa escrever. Ela tinha muito dinheiro, ela tinha muitas casas onde ela podia ficar sozinha para escrever as histórias dela, né, os livros dela. Ela deixou um bilhete, mas ninguém nunca viu esse bilhete. Ele disse que jogou fora porque achou que não seria necessário guardar um bilhete dela dizendo que ia sair. Ela já fazia isso algumas vezes por ano, ia pra um lugar e ficava um tempinho ali escrevendo. Então ele não achou que era grande coisa, mas como já tinha passado quase uma semana, ele resolveu chamar a polícia. Eles tinham telefonado pra ela, ela não tava atendendo, e o irmão dela foi até a casa e ela não estava lá. E também o cão não estava lá, então eles ficaram preocupados. Eles iniciaram as buscas, né? A polícia começou a procurar por ela, mas essas buscas não levavam a nada. Até que um dia a polícia checou o celular dela e a conexão Wi-Fi. Eu não sei como isso é possível, mas a tecnologia, sei lá, é possível. Eles checaram a conexão do celular dela com o Wi-Fi e perceberam que pelo GPS o Wi-Fi tinha sido conectado automaticamente naquela casa onde ela disse que estaria no dia 16 de abril. Um dia depois do Ian ter chamado a polícia. Então, ela ou o celular dela, alguém com o celular dela, esteve naquela casa um dia depois do telefonema pra polícia. Mas ela não estava lá. Então eles encontraram algo interessante na conta bancária dela. E aí realmente a história ficou mais interessante. A Ellen, na conta bancária dela, ela tinha
uma quantia de 400 euros que ia mensalmente, ou seja, uma vez por mês, uma quantia de 400 euros era enviada para outra conta. Essa conta era conjunta dela com o Ian, e ela tinha essa coisa automática de uma vez por mês serem enviados 400 euros para essa outra conta. E por algum motivo essa quantia havia sido aumentada, passada para 4.000 euros por mês. E ninguém entendia o porquê, ainda mais agora que ela sumiu, era bom manter a conta bancária dela intacta para qualquer coisa que acontecesse, se ela usasse o dinheiro ou se a pessoa que tivesse sequestrado ela, qualquer coisa assim, usasse a conta bancária dela, a polícia saber. Então essa mudança bem grande nessa conta bancária fez com que eles suspeitassem do Ian. Então eles foram questioná-lo. Quando eles foram questioná-lo, eles perceberam que ele havia saído de férias. Ele viajou. Ele e a Ellen tinham marcado uma viagem para os dois fazerem juntos, mas ela estava sumida e ele, ao invés de cancelar, ao invés de tentar explicar que não ia mais essa viagem e cancelar a viagem, não sei se eles já tinham pago tudo, mas enfim, ele foi viajar sozinho, uma viagem que era para ser dos dois. O que também é bem ruim, né? É bem suspeito, bem estranho. Foi então que a polícia resolveu que esse não era mais um caso de desaparecimento, e sim um caso de assassinato. Mesmo não tendo corpo, mesmo não tendo muitas provas realmente de que ela morreu, eles resolveram tratar esse caso como um assassinato. Então, no dia 11 de julho de 2016, quando Ian voltou dessa viagem, ele foi preso como suspeito pelo desaparecimento e possível assassinato de Helen Bailey. 3 meses depois do desaparecimento dela, a polícia resolveu rever as filmagens do dia em que ele foi preso na casa dele. A polícia britânica tem isso, aparentemente. Eles carregam câmeras no corpo quando vão prender alguém. Assim, eles têm depois a filmagem de como foi esse processo de prender a pessoa. Pelo menos eles podem usar como prova depois. Nesse caso, foi muito útil. Nessa filmagem, então, eles perceberam que quando eles prenderam o Ian, ele mencionou várias vezes a garagem da casa. Algumas vezes nessa filmagem, ele perguntou pros policiais: a porta da garagem tá aberta? A porta da garagem tá aberta? Ele perguntou várias vezes isso. E eles acharam estranho, então eles resolveram checar a garagem. Durante 2 dias, eles levaram cães farejadores pra casa dele, tanto pra garagem quanto pra outras áreas da casa, né? Não só a garagem. E os cães não encontraram nada. Então, eles resolveram checar o encanamento da casa. O que eu não sei como eles chegaram nessa hipótese, assim, alguma coisa tem. Então, se a gente não achou nada com os cães farejadores, a gente devia checar o encanamento. Eu não sei como eles chegaram nesse pensamento, mas deu certo. Eles foram checar a caixa d'água e a fossa séptica que tinha na residência. Esse processo de esvaziar a caixa d'água ou então esvaziar a fossa séptica faz muito barulho e chama muita atenção. Então uma vizinha ouviu o que eles estavam fazendo e resolveu questionar a polícia, né? Perguntar o que estava acontecendo. Ela estava preocupada com a Helen também. Então ela perguntou pra polícia, a polícia explicou o processo ali, o que eles estavam tentando encontrar. E ela disse que eles deviam checar se não tinha na garagem, porque a casa dela era do mesmo modelo que a casa da Helen. Essas casas mais antigas costumam ter uma fossa séptica na garagem, uma entrada, com um meio mais fácil de alcançar a fossa pela garagem. E o Ian não tinha mencionado isso pra polícia, então eles ficaram bem suspeitos. Eles não sabiam que tinha essa entrada pra fossa na garagem. Então eles resolveram abrir. Eles tiveram que abrir o chão, porque a entrada em si pra fossa era um pouco pequena. Então, para mais pessoas poderem olhar, eles abriram o chão. Seria mais fácil. Lá dentro dessa fossa, no chão, eles encontraram o corpo da Helen e do cãozinho dela,
o Boris. Depois da autópsia, foi fácil concluir que a causa da morte havia sido sufocamento, porém, tanto ela quanto o cachorro foi sufocamento, porém não dá pra dizer se foi antes ou depois dela ser trancada dentro da fossa séptica. Não dá pra dizer se ela estava desmaiada e aí ela foi jogada dentro da fossa e então ela morreu por falta de oxigênio lá dentro, ou se ela foi sufocada antes e aí depois de morta colocada na fossa séptica. No sangue dela foram encontrados soníferos, remédios para dormir, e esses soníferos eram do tipo que só podiam ser comprados sob prescrição médica. E o Ian era o único ali que morava na casa que tinha essa prescrição. Esses remédios tinham sido prescritos para ele pelo médico dele. Então eu acho que vocês já sabem o que aconteceu, né? Ele foi preso, agora de certeza, como o culpado. Mesmo assim, é claro que teve um julgamento, e em 2017 esse julgamento chegou ao fim. Nesse julgamento, ele criou uma história ridícula sobre 2 amigos dele que tentaram sequestrar a Ellen, e aí ele não sabia o que tinham feito com ela. E, enfim, todo mundo sabia que ele tava mentindo, era óbvio que ele tava mentindo, e no fim ele pegou um mínimo de 34 anos a prisão perpétua. A teoria é de que ele queria o dinheiro dela, porque ela já tinha colocado ele no testamento, mas como ele já tinha 50 e alguma coisa, ou quase 60 anos de idade, 34 anos depois, ele vai ter 90 anos. Então, já é esperado que ele não esteja vivo. Então nem vale a pena dar prisão perpétua, ele vai sair da prisão com 90 anos. Ele também foi investigado pela morte da sua primeira esposa. Por causa da morte da Helen, eles resolveram questionar porque que... Sabe, eles já meio que suspeitavam dele, mas como ele foi preso pela morte da Helen, já tinha um bom motivo para suspeitar de que ele tivesse alguma coisa a ver com a morte da primeira esposa. Mas não tem como ter certeza, até hoje esse caso da primeira esposa não foi fechado, não foi concluído. Mas ele é um suspeito nesse caso também. E é isso, pessoal. Triste, né? E ele ainda matou o cachorro junto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. A gente vai estar falando sobre um novo jogo de realidade alternativa amanhã. E eu espero que vocês gostem. É isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada se você deixou um comentário, se você deixou um like, se você se inscreveu no meu canal. As minhas redes sociais estão na descrição. E eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!